Boa noite, meus irmãos, paz e graça. Vamos meditar hoje no Salmo de número 90. Nós estamos fazendo os estudos em Salmos aqui na igreja. E hoje, então, o Salmo de número 90. O Salmo de número 90 foi um salmo escrito por Moisés. E traz a seguinte leitura: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente e são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos orar pedindo a iluminação de Deus nessa noite. Pai, nós rogamos ao Senhor que esteja nos abençoando agora, que o Teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações e iluminando nosso entendimento, de maneira que nós possamos compreender as verdades contidas nas Sagradas Escrituras, em nome de Jesus. Amém. O Salmo de número 90 é o salmo escrito por Moisés. O interessante é que o livro dos Salmos aqui, ele é composto de 150 salmos. Era um livro de cânticos do povo de Israel. Era um livro para ser cantado. A gente não sabe muito bem, mas provavelmente quem organizou os salmos da forma como a gente tem hoje foi Esdras, num período após o cativeiro babilônico. Ou Esdras ou alguém que trabalhou com Esdras, porque Esdras era o escriba que cuidava dos textos do Antigo Testamento. Então aqui a gente tem os salmos estruturados, são 5 livros, e os 150 salmos estão inclusos aí. O salmo de número 90 é o primeiro salmo que a gente vai ter, que vai mostrar para nós aqui, o primeiro salmo do livro 4. E aí a gente tem que entender os outros livros. O primeiro livro dos salmos, que começa no salmo de número 1, ele vai tratar aqui as palavras-chave dos primeiros salmos, do salmo 1 até o 41, vai tratar sobre confrontação. A confrontação entre a semente do homem, da mulher e a semente de Deus. E a gente percebe isso, no Salmo 1 já vai falar sobre isso, quando fala sobre a roda dos escarnecedores e fala aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E esse primeiro livro de Salmos, ele vai sendo composto dessa forma. O segundo livro dos Salmos, ele vai falar sobre a comunicação. É a palavra que mais aparece nessa segunda categoria de salmos, é Elohim, que é a comunicação para fora, é o nome de Deus que seria usado entre as nações, de maneira que Deus seria comunicado às outras nações. O terceiro livro dos salmos, que vai até o salmo de número 89 aqui, a gente tem a devastação sendo cantada. E a devastação mostrando que o povo de Israel foi vencido, o povo de Israel sofreu. E agora o salmo de número 90, o primeiro salmo do 4º livro, ele traz uma palavra de amadurecimento do povo, uma palavra de conforto, uma palavra para mostrar a esse povo
que eles podem descansar em Deus. E aí esse povo de Israel descansa em Deus, tendo passado por todas essas coisas, pela confrontação, pela comunicação e pela devastação. Então agora o povo descansa em Deus e vai amadurecendo, sabendo que o Deus da aliança cuida deles. Então o Salmo de número 90, ele é um salmo de uma pessoa importante dentro das Escrituras, que é Moisés. E ele deve ser cantado para mostrar para nós que Deus é o nosso refúgio. Deus é aquele que nos protege em meio aos problemas e às dificuldades. Existe um livro chamado Notas da Xícara Maluca, que saiu pela editora Monergismo, que trata bem sobre a ideia do mundo em que nós vivemos. E o autor fala assim: nós vivemos em uma esfera que se move a velocidade enorme. E mesmo assim eu consigo ficar em cima dessa esfera, que se move a uma velocidade extremamente grande no espaço, e eu fico em pé sem desequilibrar com os meus pés. E ele fala ainda, esse mundo que parece louco e giratório, um mundo onde morcegos existem, onde lagartas se tornam borboletas, onde coisas estranhas acontecem, um mundo que parece confuso. Existe algo que segura esse mundo girando, e as lagartas se transformando em borboletas, e os morcegos existindo. E o que segura esse mundo girando é Deus. Deus é o Deus Criador. Aqui o Salmo de número 90 vai mostrar para nós que por mais que esse mundo seja um mundo confuso, por mais que esse mundo seja um mundo que pareça uma xícara maluca, que é um brinquedo que roda e deixa as pessoas tontas, mas existe um eixo central que segura isso, e esse eixo central é Deus. Olhando para o Salmo de número 90, o que Moisés vai tentar ensinar o povo aqui, e a mim e a você nessa noite, é como Deus é esse centro, e como Deus é a morada do seu povo. Sabendo que mesmo em meio a esses aspectos giratórios do mundo, Deus ainda é o centro para nós. Quando ocorrem os problemas, as dificuldades e as preocupações, a pergunta que fica é: onde eu e você vamos buscar auxílio? Onde eu e você vamos buscar socorro? Os salmos foram escritos para a gente cantar. Onde vamos buscar socorro para os problemas, dificuldades? E aí Salmo 121 traz isso. Fala, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, e que o Senhor fez os céus e a terra. E aqui Moisés no Salmo 90 vai exatamente trazer isso para o povo. Trazer que o Senhor Deus é o nosso refúgio eterno. O Senhor Deus é aquele que nos segura e nos protege em todos os momentos. Se você acompanhar no verso número 1, ele fala isso. Olha, ele fala: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Olha só o que Moisés vem falando aqui. Ele vem falando que Deus sempre cuidou do seu povo. Deus sempre foi o refúgio do seu povo. Deus é aquele que criou todas as coisas. E por que é importante que esse salmo tenha sido escrito por Moisés? Para que isso tudo aqui agora faça mais sentido na nossa vida. Se você percebe, Moisés é aquele que recebe de Deus exatamente a narração do Pentateuco, como as coisas foram criadas. E Moisés está escrevendo aqui, desde a eternidade, de geração em geração, Deus cuidou do seu povo. Desde lá, Gênesis 3, desde Gênesis 1, Deus planta o jardim, cria Adão e Eva. E aí o pecado entra, mas Deus não desampara o seu povo, mas dá a semente de Eva. E aí a gente tem Abel e Caim. E aí quando Caim mata Abel, Deus providencia Sete. E continua, no dilúvio a gente tem Noé sendo providenciado pela arca, que o salva do dilúvio. E a aliança vai se estendendo vez a vez, e Moisés é aquele que relata todas essas coisas. Até quando eles estão no Egito aqui, e o próprio Deus então os livra da escravidão do Egito, usando o próprio Moisés como instrumento. Então, quando Moisés escreve o Salmo de número 90, ele está falando assim, eu sei do que eu estou falando, porque Deus me narrou todas essas coisas. Todas essas coisas ocorreram aí,
durante a geração do povo de Israel. E Deus sempre foi o refúgio. Deus é o refúgio eterno, aquele que nos guarda em todas as tribulações. E Deus tem acompanhado o povo de Israel em todas as tribulações que eles estão passando. Você se coloca lá naquela época e percebe que logo que assim eles saem do Egito, Faraó vai perseguir o povo, Deus abre o mar, o povo passa em pés secos e o exército de Faraó vai atrás e morre naquele mar. Mas então eles estão no deserto e o que ocorre? Deus protege eles no deserto, manda uma nuvem para proteger do sol, manda uma coluna de fogo para proteger a noite. E então a gente tem Deus propiciando maná todos os dias para que o povo pudesse comer. As roupas não se desgastam. A gente tem Deus providenciando água da fonte para que o povo possa beber. E o povo de Israel então vai sendo guiado rumo à terra prometida. O que Moisés está falando é que desde o começo do tempo, Deus nunca deixou de estar no controle. O mundo pode parecer essa xícara maluca, pode parecer esse brinquedo que roda e não tem sentido, ou parece não ter padrão nenhum. Mas existe um eixo central que segura esse mundo funcionando. E é Deus. Deus segura o mundo funcionando. Deus cuida das nossas vidas ainda hoje, como cuida do povo de Israel aqui. Então, verso de número 3. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Olha só, ele continua falando assim, como Deus é eterno. E como o homem é breve, o homem é passageiro. Salomão vai falar isso em Eclesiastes, o homem é fumaça, vaidade, ele é pó e volta ao pó. Simples assim, enquanto Deus é eterno. E Moisés vai comparar isso para que o povo entenda como Deus cuida durante todas as gerações do seu povo. Mesmo que o homem seja breve e rápido os seus dias, mas Deus ainda continua cuidando. A vida do homem é um sopro, mas Deus é o refúgio que cuida da minha geração, que cuida da geração dos meus filhos, que cuida da geração dos meus netos. É exatamente o pacto da aliança. Quando Deus faz a aliança com o seu povo, nas ratificações da aliança, Ele sempre coloca isso. Essa é uma aliança minha para com você e para com a tua descendência. É sempre assim, minha para com você e para a tua descendência. A gente sempre percebe o aspecto aliancista do texto, incorporando todas as descendências que vêm para a frente. Deus é o refúgio não apenas nosso, mas também é o refúgio dos nossos filhos. Também é o refúgio dos nossos netos. Também é o refúgio dos bisnetos, tataranetos. E por aí vai. De geração em geração, Deus não desampara o seu povo. Trazendo para os nossos dias, se você olha hoje, no momento em que vivemos, um momento de pandemia, um momento de dificuldades extremas, um momento onde o comércio pode ter piorado e o fechamento pode ter quebrado milhões de empresas e coisas do gênero, e dificuldades acima de dificuldades. A nossa esperança é que Deus não desampara o seu povo. Deus cuida do seu povo, mesmo em meio às dificuldades. E aí é onde a gente aprende, não apenas com Moisés, mas com Salomão e com as Escrituras. E quando o próprio Jesus fala de Salomão, fala, Salomão tentou tudo. Salomão teve dinheiro, teve posses, teve mulheres, e mesmo assim tudo era vaidade. E Jesus vai falar, ele fala assim, nem Salomão com todo o seu poder conseguiu se vestir da mesma forma que o lírio do campo, como é vestido. Então simplesmente descanse em Deus e entenda que Deus há de suprir as necessidades. Lembre-se que necessidades não são desejos. Necessidades é aquilo que você precisa. Desejos é aquilo que você quer. E nem sempre aquilo que você quer é o que você precisa. Caminhando para o segundo ponto aqui, a partir do verso de número 7, a gente percebe no Salmo que
que Moisés vem falando que Deus é o nosso refúgio eterno. De geração em geração, Deus é o nosso refúgio. Eu e você podemos nos descansar em Deus e colocar as nossas vidas na mão dele, sabendo que ele tem cuidado de nós, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto agora tem a ver com a ira de Deus. E a maioria das igrejas pula essa parte, porque afinal é a ira de Deus. Vamos olhar os versos 7 em diante. Ele fala assim, pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passaram na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, vem havendo vigor 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Quando Moisés narra aqui o aspecto de Deus e da sua ira, ele vem trazer aqui para nós uma reflexão. E lembre-se, é Moisés narrando isso aqui. Moisés está narrando como a ira de Deus vem sendo manifestada. E aí a gente percebe um ensinamento bem claro, que Deus não tolera pecado. Exatamente, Deus não tolera o pecado. E é por isso que quando a humanidade peca em Adão e Eva, Deus os expulsa do jardim do Éden. E eles falam, não, vai embora daqui. Vocês não vão tocar na árvore da vida. A árvore da vida só vai poder voltar a ser desfrutada lá em Apocalipse, quando não vai ter mais nenhuma possibilidade do homem pecar novamente. E então aqui a gente vê Deus não tolerando o pecado. Se você caminha na história do Gênesis aqui, a gente vai ver junto com Moisés exatamente as coisas acontecendo. A gente tem o dilúvio acontecendo. Você tem Caim e Abel, você tem o dilúvio. Você tem Gênesis 11, a Torre de Babel, onde o povo fala assim, vamos fazer o nosso nome conhecido. Vamos construir uma torre tão grande, de maneira que a gente alcance o céu e veja a Deus. E o texto de Gênesis 11 mostra a ironia do texto, porque o texto fala que Deus se inclina para tentar enxergar aquele prédiozinho que os humanos construíram. E ali então Deus confunde a humanidade e faz com que a humanidade seja espalhada. Se você olha para Números, o livro de Números tem sete momentos onde o povo murmura e reclama o tempo inteiro com Deus. Eles reclamam para Moisés que não tem água, eles reclamam que só tem maná, esse pão vil, que é o que o texto diz. E eles reclamam e falam, era tão bom lá no Egito, porque lá no Egito nós comíamos cebolas e pepinos, e nós temos vontade disso. E aqui a gente só tem maná. E então nesses 7 eventos, Deus consome esse povo murmurador, e esse povo que reclama. A ira de Deus, ela é manifestada em cima do pecado. Deus não tolera pecado. Os mandamentos são, sede santo porque eu sou santo. Sede meus imitadores. É exatamente isso, é ser a semelhança de Cristo. Romanos vai falar que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e aí daqueles são chamados conforme, e aí é para sermos conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. E é exatamente isso, as coisas vão sendo feitas na nossa vida, para que nos tornemos a imagem de Cristo Jesus. Aquela imagem que lá no jardim do Éden era uma imagem boa antes da queda. E após a queda, essa imagem ficou borrada, ficou astigmatizada. A gente não consegue enxergar muito bem. Mas que no futuro, a esperança então é sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. O processo é esse. E aqui então Moisés vai extremamente falar para nós sobre a ira de Deus, e como a ira de Deus ela vai sendo manifestada em cima do povo. Para quê? Para que eles entendam que o pecado é algo extremamente prejudicial. O pecado é aquilo que afasta de Deus, é o mar de separação da humanidade com Deus. E esse mar de separação é necessário uma ponte que então leve a humanidade a Deus novamente. Essa ponte
é Jesus Cristo. Apenas Cristo consegue nos livrar do pecado, nos livrar da escravidão e nos levar a Deus novamente. E então, caminhando para o terceiro ponto, a partir do verso de número 12, a gente vê um terceiro ensinamento, onde aqui o salmista Moisés vai mostrar para nós que Deus também é um refúgio que traz misericórdia, bondade e paz ao nosso coração. Então a gente está caminhando e entendendo que o mundo é esse brinquedo, essa xícara maluca que roda em alta velocidade, que parece não ter sentido nenhum e parece ser um mundo confuso, mas existe um eixo central que segura tudo funcionando plenamente, e esse eixo central é Deus, que faz as coisas funcionarem. Esse Deus que Ele é de eternidade a eternidade, de geração a geração, Ele então é aquele que cuida de nós em todos os momentos, é o nosso refúgio eterno, que sempre está conosco. Mas também é aquele que vem para disciplinar eu e você quando nós erramos. É aquele que aplica a justiça no mundo. A justiça que deveria ser aplicada a mim e a sua vida por causa do nosso pecado, ela é aplicada em Cristo Jesus naquela cruz. E ao ser aplicada em Cristo Jesus, nós recebemos a salvação mediante a graça. E o terceiro ensinamento tem a ver que Deus então age com misericórdia, com bondade e amor na nossa vida. Por que Deus expulsa Adão e Eva do jardim, lá em Gênesis capítulo 3? Deus expulsa para que o homem não comesse da árvore da vida, porque se ele comesse da árvore da vida, ele se tornaria imortal, e então, por causa do seu pecado, a maldade seria grande. Então Deus o expulsa, mas propicia exatamente aquilo que ele requeria. Essa é a grande beleza da aliança de Deus. O que Deus requer é exatamente aquilo que Ele dispõe. O que Deus queria de Adão lá no jardim do Éden era obediência. Era que Adão e Eva obedecessem e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Deus queria era obediência. Mas Adão e Eva desobedeceram. Mas então o que Deus faz? Manda o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E o seu Filho, Jesus Cristo, aqui na terra, Ele é obediente 100% do tempo. Ele é obediente plenamente, de maneira que Ele é obediente até a sua morte e morte de cruz. E então, ao morrer na cruz, Ele cumpre exatamente a aliança que foi feita lá no jardim do Éden. E ao cumprir pela sua morte, Ele ganha a vida para si e para os seus irmãos, que somos nós. E por isso somos cordeiros com Cristo. Deus expulsa o homem do jardim do Éden para tratar ele, para disciplinar ele, para trabalhar na vida dele. Deus expulsa o homem como um ato de misericórdia, para falar assim: calma, existe um lugar num futuro onde não haverá nenhuma possibilidade de pecado. Existe um lugar no futuro onde não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá doença, não haverá pandemia, não haverá comércios quebrando. Existe um lugar que é muito melhor. Existe um lugar onde a comunhão é plena, onde eu e você viveremos em amor, onde eu e você louvaremos a Deus pelas obras que Ele fez na nossa vida, onde eu e você louvaremos a Deus pelas dificuldades que passamos aqui, onde eu e você louvaremos a Deus pela salvação ganhada em Cristo Jesus, onde eu e você louvaremos a Deus 100% do nosso tempo, onde eu e você não teremos nenhuma possibilidade de pecar e de cair da graça. É exatamente nesse momento que Moisés vai mostrar para nós aqui a partir do verso número 12. Ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos seus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que nós cantemos de alegria, de júbilo, e nos alegremos todos os nossos dias. Então alegra-nos por todos os dias em que nós temos sofrido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória.
Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. E confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O Salmo de número 90 é um salmo que vem para trazer alívio ao povo. É para trazer alívio ao ponto que você entenda que tudo está na mão de Deus. Lembra? O mundo gira loucamente nessa xícara maluca. Mas o eixo que segura tudo funcionando, inclusive eu e você, é o único Deus verdadeiro, que não foi criado, mas que sempre existiu de eternidade a eternidade. Esse Deus que vive, esse Deus que nos dá esperança, esse Deus que é o nosso abrigo, esse Deus que é a nossa proteção, esse Deus que é nosso refúgio. Esse Deus que manda o seu Filho, Cristo Jesus, para morrer numa cruz, para pagar os nossos pecados. Cristo é esse, Cristo é o primogênito dos mortos, o Pai da eternidade. Cristo é a justiça de Deus encarnada, Cristo é a misericórdia, Cristo é a boa nova de salvação. Cristo é o nosso descanso verdadeiro em um mundo atribulado. Quando eu e você entendermos isso, a gente percebe e entende como Deus vem trabalhando na nossa vida num mundo de aflição. Um mundo de desespero, um mundo de vaidades e de fumaça. Um mundo que simplesmente há de passar, mas o amor de Deus permanece, a bondade de Deus permanece, a justiça de Deus permanece. E Deus é o nosso refúgio. Deus é aquela pedra, aquela rocha em um mundo de fumaça. Quando você olha para o livro de Eclesiastes, é exatamente isso que Salomão fala. Ele vai buscando, vez após vez, em um mundo de vaidade, em um mundo de fumaça, alguma coisa que faça sentido nessa vida. E Salomão vai falando, nada dessas coisas faz sentido, porque tudo é fumaça, tudo é passageiro. A vida é passageira, a posse é passageira, os bens, o dinheiro, as mulheres, a festa, tudo é passageiro, a sabedoria, o conhecimento é passageiro. E ele fala, será que tem? A pergunta que o livro traz é, será que existe algo sólido ao que nós possamos nos firmar, segurar? E é exatamente Cristo Jesus é a rocha sólida que nós podemos nos firmar. Cristo Jesus é exatamente aquele em qual nós podemos descansar no mundo que nos atribula vez após vez. Quando a gente olha o conceito da aliança, é exatamente isso que o texto vai mostrar para nós aqui. Como esse descanso em Jesus Cristo é o descanso perfeito. Esse descanso está lá em Gênesis, quando Deus cria as coisas e nos dá um dia de descanso. E fala, esse dia é um dia separado, para que você glorifique, santifique e louve ao nome de Deus. E esse descanso, lá em Gênesis, ele vai sendo ampliado com o passar do tempo. Então ele se torna um ano de jubileu, um ano de liberdade, um ano onde o povo deveria libertar todos os escravos, onde aqueles que tinham vendido as suas terras por dívidas receberiam as suas terras de novo. Um ano de liberdade, um ano de paz, um ano de descanso. E então em Cristo Jesus nós temos o verdadeiro descanso, sabendo que vivemos nesse mundo maluco da xícara, que gira, mas nós temos o descanso em Cristo Jesus, sabendo que existe algo melhor, existe a esperança do futuro. Como diz Agostinho, ele fala assim, tu nos fizeste para ti, e só em ti nós temos descanso. Deus nos fez para Ele, e é só em Deus que nós podemos descansar em meio às dificuldades. Que eu e você possamos entender e vivenciar esse salmo, que nós possamos entender que Deus é o nosso refúgio eterno, socorro bem presente na tribulação, que quando elevamos os olhos para os montes e parecem vir bandidos, o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O nosso socorro vem do guarda que não dorme e que vigia Israel de dia e de noite, que não permite que o meu e o seu pé vacile. O nosso socorro vem de Deus, o nosso descanso vem de Deus, e que você possa descansar em Deus,
sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Ele é soberano sobre tudo que existe e da sua vida. O que fazemos com esse texto para nós? O primeiro ensinamento é exatamente esse. Aprenda a descansar em Deus. Como eu faço isso? Quando você está atribulado em certas coisas, ao invés de tentar resolver pela sua própria força, para um pouco, desliga suas turbinas, olha para Deus e pede auxílio, pede ajuda. Aproxime-se de Deus cada vez mais. E aí talvez nós vamos poder contemplar as belezas que Deus criou. Nós vamos poder enxergar que nesse mundo da xícara maluca, as coisas que existem aí, como lagartas virando borboletas, são coisas belas de serem admiradas nas suas asas multicoloridas. Onde a gente tem golfinhos nadando dentro do oceano, e a gente pode admirar essa beleza que Deus criou. Onde você pode sentir o vento que vem da praia e do mar, e se desfrutar e relaxar, sabendo que Deus criou aquilo. E você pode descansar, sabendo que Deus tem um plano na sua vida. Que eu e você possamos viver descansando das nossas decisões em Deus, o Criador dos céus e da terra. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez e rogamos que o Senhor esteja nos ajudando a aplicar essa palavra no nosso dia a dia. Que nós possamos colocar as nossas vidas na Tua mão e que nós possamos descansar no Senhor. Que o Senhor possa ser soberano na nossa vida e que nós possamos entender que o Senhor manda as dificuldades, os sofrimentos para trabalhar no nosso caráter, para nos moldar segundo a Tua imagem e semelhança. Continue a fazer isso e nos ajude também a alegrar no dia da adversidade, sabendo que tanto o dia bom quanto o dia ruim é o Senhor que permite que ocorra na nossa vida. Trabalhe nos nossos corações para que possamos enxergar a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.